Olá, eu sou o Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta, bem-vindo, bem-vinda. Cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de dor de cabeça, são dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia. As dores de cabeça estão entre as 10 condições mais incapacitantes do mundo. E no programa de hoje a gente vai desvendar os mistérios da cefaleia, uma condição que vai além de uma simples dor. A gente vai explorar os sintomas, tipos e novos tratamentos para esta condição tão comum e ao mesmo tempo desafiadora. Os nossos convidados aqui no estúdio são o Dr. Felipe Soares, que é neurologista e já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Felipe. Bem-vindo, Jeremias. Um prazer estar aqui. Também com a gente a Ediane Maria dos Santos. A Ediane é paciente dessa condição e a gente vai conhecer um pouco da história dela. Ela vai compartilhar sua experiência de vida com cefaleia, ou se está tratando, já tratou. Tudo bem, Ediane? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Jeremias. Eu agradeço pelo convite e espero contribuir com vocês. Que ótimo. Deixa eu começar aqui com o doutor, porque você sabe que há muito tempo, já na adolescência, eu li um livro que dizia assim, minha mãe tinha um livro em casa, que uma coisa difícil da gente detectar é a dor de cabeça, porque tem muitos tipos. Mas acho que a gente pode afunilar um pouco, doutor, para esclarecer os telespectadores as mais comuns. Mas vamos começar com a definição da cefaleia, por favor. Com certeza, Jeremias. Então, dor de cabeça, eu costumo falar com meus pacientes, que dor de cabeça é toda aquela dor que vem da região cervical para cima, é um desconforto álgico, E essas dores, a gente tem a cefaleia, que é a dor de cabeça, que é o nome científico que a gente usa para dor de cabeça. E tem a dor de cabeça primária, a cefaleia primária, que é aquela que é a própria doença, que é como a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas, que é mais raro. E também tem a cefaleia secundária, que é aquela que é a dor de cabeça decorrente de alguma doença sistêmica. Dentre elas, pode ter várias, como meningite, tumor cerebral, pode dar dor de cabeça, inclusive sintomas gripais, como uma gripe ou mesmo Covid, pode dar dor de cabeça. Então, existem essas classificações para a cefaleia. Entendi. Esta secundária, eu acho que como ela é menos frequente, é menor, a gente pode tratar primeiro, então, das primárias, Então, se a gente está falando dentro da cefaleia, que é o genérico, Aí a gente vai ter outras classificações. O que é mais comum? Então, a mais comum, assim, na população, de acordo com pesquisa, de até 38% a 52% dos casos, é a cefaleia tensional. É a mais comum, a mais prevalente, que pode estar relacionado com a tensão mesmo, como o próprio nome diz. Que pode estar relacionado com a ansiedade, que é o mal assim, do século. Sim. Mas o mais comum no meu consultório, certamente, é a enxaqueca, uma vez que ela é mais incapacitante. Ela costuma dar mais desconforto e inclusive, dar alterações laborais, o paciente deixa de trabalhar por causa da enxaqueca e isso faz procurar mais um consultório de um neurologista. E qual que é a diferença básica, então, entre a tensional e a enxaqueca? Então, Jeremias, essa pergunta é muito importante, uma vez que são as cefaleias mais prevalentes, E então, falando da diferença, a enxaqueca, ela pode vir com alteração visual. Geralmente o paciente ele fala no consultório, não, doutor, eu não consigo, eu tenho incômodo à luz, eu tenho que ficar no quarto escuro, sabe? Além disso, fonofobia, que a gente fala que é aquela aversão ao barulho, o paciente geralmente ele quer um ambiente mais tranquilo, E lembrando que a enxaqueca não é só dor, ela pode estar manifestando com outras manifestações, como náuseas, uma vez que vai envolver o trato gastrointestinal, Pode dar empachamento, o paciente às vezes vomita por causa da enxaqueca, E também um sintoma que é comum, o que pode acontecer na enxaqueca é o sintoma de aura, que não está presente na cefaleia tensional, que é como se fosse um sintoma premonitório, que o mais comum é visual. Os pacientes começam a enxergar vagalumes, minhocas, às vezes coloridas, brancas, pretas. Então, isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico de enxaqueca. Já a tensional, geralmente ela é bilateral, ela dói geralmente dos dois lados da cabeça, não necessariamente pode doer dos dois, mas geralmente é. Ela é em pressão e ela é mais leve, costuma ser mais leve que a enxaqueca, inclusive, e também menos intensa, E dá pior da qualidade de vida que a enxaqueca. Então, é importante a gente estar buscando bem, perguntando o paciente para a gente estar fazendo o diagnóstico de cada uma.
Então, assim, mas as duas maiores, então, seriam a tensional e a enxaqueca. Sim. Mas dá para dizer que a enxaqueca é mais grave ou é o paciente que é menos intensa e só por isso que ele procura o médico quando é enxaqueca? A gravidade. Da gravidade, geralmente assim, a enxaqueca ela é mais intensa. E lembrando também que ela pode vir, né, inclusive pode simular sintomas, né, por causa da aura, pode dar alteração motora, né, porque a aura pode vir com manifestação motora, inclusive fazer diagnóstico diferencial da enxaqueca com AVC. Então ela costuma, sim, ser uma cefaleia mais incapacitante. Isso faz procurar o paciente procurar o consultório de um neurologista, principalmente cefaliatra, que é mais específico nessa área. Entendi. Bom, e a Ediane procurou o médico justamente porque, no seu caso, foi enxaqueca, né, Ediane? Isso, uma enxaqueca com tensão também em alguns pontos, né? Mas uma enxaqueca incapacitante mesmo, que eu cheguei a falar para o doutor, olha, tem momentos que me deixam até sem raciocinar direito, dá uma irritabilidade muito grande, isso é muito ruim, principalmente eu que sou da área da saúde, tenho crianças em casa, então esse tipo de dor é muito, assim, limita a gente, né, no dia a dia, os seus afazeres, as laborais e tudo, até questão de estudo mesmo, eu deixei algumas pós-graduações paradas por conta disso, então interfere muito na qualidade de vida e é muito importante buscar um especialista, alguém que de fato seja especialista em dor. E eu tive o privilégio de encontrar o Dr. Felipe, né? A minha irmã procurou na internet, veio dos Estados Unidos, procurou na internet para tentar me ajudar. Porque de uma forma, assim, como a dor é algo, assim, incapacitante, como eu já falei, eu como enfermeira, né, sou profissional da área da saúde e acabo ajudando, auxiliando os familiares também, né? E então, uma pessoa com dor, eu falei, não tem a qualidade de vida e diminui aí uns 70%, que a dor é muito ruim. Então, quando a dor é muito forte, né, doutora, aí realmente é incapacitante, como ela está trazendo, né? Você quer pensar, mas chega uma hora que o seu cérebro não aguenta mais, né? Realmente é complicado. Agora, doutor, uma questão interessante aqui, os principais fatores que desencadeiam, vamos falar da cefaleia e também da própria enxaqueca. O que desencadeia mais? Tem questão genética? Então, certamente, né, a enxaqueca ela tem um fator genético associado, né, tanto que isso ajuda a gente no diagnóstico, perguntar se tem parente de primeiro grau que tenha enxaqueca, né, e também ela pode estar manifestando, né, de diversas formas, né, pode ter gatilhos, né, como no caso é mais prevalente no sexo feminino, né, pode estar associada com a questão menstrual também, né, que pode ser um gatilho, né, inclusive álcool também é um gatilho específico, é um dos gatilhos que podem estar gerando enxaqueca, né, então é importante, né, no meu consultório eu sempre oriento os pacientes a estar avaliando qualidade de vida, que é muito importante, né, se o paciente está fazendo atividade física, se está tendo um sono adequado, né, porque a higiene do sono é muito importante para estar controlando, né, a dor de cabeça, né, eu também costumo estar avaliando ATM, se eu perguntar se o paciente tem bruxismo, que também pode agravar a enxaqueca, né, eu sempre oriento, né, lógico, em datas comemorativas pode estar utilizando o álcool, mas assim, evitar ao máximo, que pode ser um gatilho importante, né, tá fazendo dieta, alimentação importante, psicoterapia em caso de paciente que tem comorbidades psiquiátricas, né, ansiedade, depressão, é importante também, né, e também tratamentos alternativos, como acupuntura, fatores e atividades miorrelaxantes, às vezes atividade fisioterapia para quem tem dor cervical, né? Além disso, eu sempre pergunto de ergonomia do sono, né? Como que o paciente deita, qual que é o travesseiro, porque isso também pode ser uma causa de dor cervical e piorar a enxaqueca também. Então, essas coisas sempre têm que ser avaliadas em consulta médica. Como é que é o acompanhamento? Porque a dor de cabeça, existem tantos tipos, né? Às vezes um boné apertado já pode dar uma dor de cabeça. É claro que isso é uma coisa mais pontual, não é o caso que a gente está tratando aqui. Mas o que o senhor indica também para o paciente, assim, meio que para descobrir, fazer algum tipo de diário, assim? Porque é difícil você saber, um dia tive, outro dia não tive, um dia comi uma coisa, outro dia passei um nervoso, né?
tem algum diário, assim, alguma? Não, certamente eu sempre oriento o diário, né? Uma vez que tem até pesquisa que mostra, né, que os pacientes podem estar esquecendo, né? Perder 4 dias e meio, né, dos dias. E isso é importante para a gente, neurologista, no tratamento da cefaleia, da enxaqueca, né? E entre outras cefaleias. Então, eu sempre oriento, né, ver qualidade, qual que é a intensidade da dor, se é leve, moderada ou intensa, e também está avaliando a frequência e o período de duração, porque isso vai ajudar a gente no tratamento, uma vez que existe a cefaleia, a enxaqueca, né? No caso da enxaqueca, existe a episódica e a crônica. Então, é muito importante para estar definindo o diagnóstico, saber os dias adequados. Lembrando que o paciente pode manifestar, às vezes, com desatenção, às vezes, perder concentração mesmo, né? Então, até uma fase antes da enxaqueca. Então, ele pode estar esquecendo os dias. Então, é muito importante estar fazendo uso do diário de cefaleia em si. Fez um diário, não? Estou fazendo. Ah, é? Isso, eu iniciei o tratamento, né? Tem sido algo bem produtivo, bem importante, até porque para saber a questão da intensidade, duração, os horários, os alimentos que eu ingeri, se teve alguma outra atividade que me causou tensão. Então, é bem importante, até para fechar o diagnóstico e seguir no tratamento correto e efetivo. Antes da gente falar do tratamento, eu queria que você falasse um pouco mais da sua história, porque assim, dor de cabeça é tão comum e talvez as pessoas, entendendo um pouco da sua história, se reconheçam também. Como é que foi você, assim, já fazia anos que você vinha com dor de cabeça, você achava que era só uma cefaleia e como é que foi? Isso. Eu, na verdade, tenho bastante anos, já até falei com o doutor. Porém, eu fui aí no dia a dia, a gente vai tomando os analgésicos e vai dando um jeitinho, aquele jeitinho, a gente brinca que às vezes é até meio brasileiro de tentar tapar o sol com a peneira e acaba gravando outras coisas, né? Desde os 11 anos eu morava no Nordeste, então lá era muito quente, também a questão do ambiente, da temperatura também muda bastante, né, essa questão. Então, passou os anos e eu também na época da faculdade começou mais atenção, porque a questão de não dormir direito, eu fazia 2 plantões, às vezes fazia 24 horas, aí eu ia para a faculdade, serviço em casa com as crianças também, depois eu casei. Foi intencionando essa enxaqueca. Na verdade, quando você não trata da forma correta, você não busca um especialista, a importância de buscar um especialista, porque você encontra um diagnóstico, na verdade, quando foi feito alguns exames já, né, tem esse feito diário, e é importante por conta disso, e no decorrer, na verdade, me incapacitou de algumas coisas, de alguns serviços, eu cheguei a pedir demissão de alguns serviços pela incapacitação da dor, porque traz irritabilidade, desenvolvi também ansiedade por conta da dor, cheguei a parar nos colegas psiquiatras mesmo, achando que a minha irritabilidade tinha alguma coisa a ver. Teve até um colega que diagnosticou como se eu tivesse bipolaridade, mas graças a Deus, encontrando o Dr. Felipe, a gente descobriu que não é, por conta da tensão mesmo, a dor causa essa irritabilidade. E no que me deixou mais tranquila, né? Porque eu falei, nossa, a gente, por esses diagnósticos de psiquiatria, nada contra, admiro muito os psiquiatras e agradeço por ter eles, né, que é super importante hoje em dia, todo mundo precisa, quase todos, né, todo mundo entre aspas, mas é necessário e é bom ter eles. Mas graças a Deus não é o meu caso, né, não é com a psiquiatria ainda, essa parte aí, mas só com a psiquiatria eu desenvolvi ansiedade sim, né, como eu falei, mas não tenho a bipolaridade e estou tratando aí a enxaqueca. Mas é muito ruim mesmo no dia a dia, assim, a questão da incapacitação. Me deixou de fazer outras atividades, outros estudos, como eu queria estudar outras línguas também, então dificulta bastante. Claro que varia de profissão para profissão, e no seu caso que é enfermeira, tem turnos, né? Às vezes fica 24 horas acordado, dorme de qualquer jeito, né? Aqui na Leste a gente até fez várias reportagens e programas de, por exemplo, que é uma reivindicação da categoria de ter lugares para elas dormirem nos hospitais, porque às vezes elas ficam 24 horas, não tem um banco, um lugar para descansar um pouco, enfim, uma cama, né, às vezes necessária, enfim. E é uma condição muito particular. Você, e também a gente sempre fala muito aqui, de que quem cuida precisa ser cuidado. Então, enfermeiro, cuidador, o próprio psicólogo que cuida da saúde mental, sim, precisa de psicólogo. Você, sim, chegou a fazer psicoterapia, algum tipo de terapia ou está fazendo? Eu comecei a fazer a psicoterapia, mas para mim, como eu sou muito ativa,
eu não deu para mim, na verdade, eu acho que não foi o mais viável. Eu comecei a fazer musicoterapia em casa mesmo, musicoterapia em casa mesmo. A gente vê alguns aplicativos, né, na internet, para mim funcionou. Porque para mim tinha muito essa questão também da tensão de ficar saindo de casa, ficar muito tempo fora de casa. Sim. Eu fazia 2 hospitais diferentes, eu sou enfermeira obstetra, então os bebês eles não têm hora para nascer. Então, apesar de trabalhar no plantão noturno, era muito corrido. Não tem aquela coisa assim, o horário de descanso, o bebê está para nascer, o neném nasce. E eu cheguei a trabalhar no hospital público, então no hospital público a enfermeira faz o parto mesmo. Então, não tem horário. Então, não tem aquela questão... E aí eu saía de um plantão e ia para um outro plantão, para um outro hospital que era privado também. Então, tá aquela questão de tensão e correria. Sim, é uma particularidade da profissão. Sim. Agora, doutor, o que dá para a gente tirar, então, dessa questão, assim, o senhor provavelmente, para chegar... O primeiro profissional para procurar é o neurologista ou pode ser outro, quem está sentindo muita dor de cabeça? Olha, eu aconselho ser um neurologista, né? Uma vez que, como eu falei, existem diversos, né? A classificação internacional de cefaleias tem muitas, né, cefaleias, inclusive cefaleias raras, né? E também tem a questão de gravidade também, né? Uma vez que existem dores de cabeça que precisa estar internando. Eu já atendi paciente que tinha sinais de alarme que eu precisava do consultório estar encaminhando para internação, uma vez que tinha sinal de alarme, né? Então, assim, se o paciente tem mais de 50 anos, é sinal de alarme, então a gente tem que tá investigando, às vezes até tá internando mesmo. Se o paciente tem uma dor de cabeça, tinha uma dor de cabeça prévia e às vezes mudou o padrão, também é critério de estar avaliando sinal de alarme que a gente fala, né? No caso, por exemplo, com dor de cabeça com déficit neurológico, um paciente que está enxergando duplo, se alterou a rima, se está com dificuldade de engolir, também a gente tem que estar internando, né? No caso, por exemplo, aquela dor de cabeça maior da vida, porque a gente fala em thunderclap, né, que é aquela que dura em 1 minuto, ele sente um pico de dor, uma dor em trovoado, também é um sinal de alarme, né? Então, existem diversos sinais aí de alarme que a gente tem que estar investigando. Aqueles pacientes que estão com confusão mental, com alguma doença sistêmica, febre, para estar investigando meningite, que pode estar tendo, por exemplo, dor de cabeça associado. Então, geralmente, assim, quando o paciente tem dor de cabeça, inclusive enxaqueca, cefaleia tensional, outra cefaleia ou essas outras sistemas que podem ser sinais de alarme, é importante estar avaliando com o neurologista, pois ele que vai saber estar identificando, né? E vendo se tem gravidade. Entendi. Mas quando procurar o médico e quando é meio que dentro do normal, digamos, né? Uma vez por semana, ou quando passa a ser crônico, quando precisa realmente procurar o neurologista? Geralmente eu aconselho, já apresentou dor de cabeça, já é importante estar passando no neurologista. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da enxaqueca, né, que é o que a gente mais vê no consultório, se ele tiver, como você falou, episódica, a gente pode estar começando com tratamento, né, mudança de qualidade de vida, e evitar de estar transformando em uma enxaqueca, né, tornando-se uma enxaqueca crônica, que aí é muito mais difícil para o neurologista estar tratando e piora muito mais a qualidade de vida do paciente, né? Então, quanto antes procurar o neurologista, é melhor. Uhum. Interessante, que eu tô vendo um pouco aqui da história da Ediane e também vendo um pouco da minha, e acho que todo mundo que está em casa também passa um pouco da cabeça, porque, por exemplo, eu já tive essa aura, a primeira vez estava de moto, e aí começou a brilhar uma coisa em volta, assim, falei, meu Deus, eu tô ficando cego, né? E parei a moto, começou a brilhar, ela começa pequenininho, né? Depois, pelo menos no meu caso, depois vai aumentando e fica meia hora, só que no meu caso eu não tenho muita dor de cabeça depois, mas em 30 minutos, aquele cintilar vai sumindo e para. Aí da segunda vez, terceira vez, demorou para saber, porque eu ia nos médicos, eles não... Depois, aí alguém me falou que a tal da aura... dor de cabeça com aura, uma coisa assim. A aura, né, como eu falei, pode se manifestar, né, como um sintoma premonitório, né, da enxaqueca, pode ocorrer antes, até durante mesmo. Dura geralmente entre 5 e 60 minutos. O mais comum, 90% dos casos, é alteração visual, mas pode dar, né, dormência, alteração motora, então isso pode mimetizar algumas doenças neurológicas, né? Então, assim, alteração visual, a enxaqueca pode dar fotofobia, né, que é aquela aversão à luz. Mas a aura é quando você tem alteração do campo visual,
né? Então o paciente muitas vezes vai ver vagalumes luminosos, vai ver minhoquinhos, ou uma falha no campo, um clarão. Então isso ajuda muito a dar o diagnóstico de enxaqueca, sabe? Então é muito importante. Eu nunca fui, então eu estou classificado dentro desses que devia ter ido no neurologista. Já tive fases, por exemplo, de muita sensibilidade à luz, depois passou, né? Então assim, né? Enfim, né? Mas é bom procurar, porque daí você pode tratar e quanto mais informação e conhecimento, melhor, né? Porque mesmo que passou, pode voltar, né? Então, mas o que o senhor vê no consultório de mais comum, assim, não dá para classificar, né, doutor, se é problema de alimentação, se é atenção, é muito variado, tem que fazer uma investigação individual, eu né? falo que o paciente, né, falando da enxaqueca, mas das outras cefaleias também, você tem que ver o como um todo, né? Ver padrão do sono, como o paciente está dormindo, que isso pode piorar a qualidade de vida, né? E consequentemente, piorar a frequência da cefaleia, né? Da dor de cabeça, né? Tá vendo a parte da ansiedade, do humor do paciente, é muito importante. Tá vendo se o paciente faz atividade física, né, que isso também é um tratamento para dor de cabeça, né, principalmente, né, falando da enxaqueca, é um tratamento, né, porque libera também neurotransmissores importantes. Que dão... Você falou em gatilhos também, como seriam os gatilhos? Olha, gatilhos, né, isso é meio controverso, porque tem alguns, né, tem muito paciente que fala de alimentação, mas isso ainda é controverso na literatura. Mas assim, os mais específicos que a gente pode estar falando, que funcionam como desencadeante da dor, no caso do sexo feminino, né, essa questão menstrual, né, no período menstrual, né, pode ser um gatilho. E, por exemplo, o álcool, né, que é um gatilho bem consolidado na literatura. Dentro da alimentação tem algum vilão, tipo açúcar, assim, não? Olha, geralmente o que pode mais favorecer é o jejum. Ah, que favorece? Fazer jejum? O jejum, ficar muito tempo sem comer pode ser um dos desencadeantes também. Ah, não é que favorece, é que causa. Que pode gerar. Que pode gerar Isso. o jejum. Interessante. Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa, né? Sim, varia muito e também a enxaqueca tem esse fator genético, né? Uhum. Agora, então, doutor, vamos falar um pouco de tratamento, né? Desde os mais corriqueiros aos mais modernos, o que a gente pode dizer? Apesar que são tantas classificações, imagina, são mais de 150 tipos, né? Sim. É difícil, né? Mas, de forma geral, como que é o tratamento? Depois eu vou perguntar para a Ediane também como é que está sendo dela, se o senhor quiser adiantar, fica à vontade. Sim. Não, então, assim, para falar de tratamento, a gente tem que falar de classificação, né? No caso da enxaqueca, né? Pode ser episódica e crônica. Episódica é aquela que dá menos de 15 dias no mês e crônica é aquela que dá mais de 15 dias no mês por pelo menos 3 meses. Mas 15 dias sequenciais? Não necessariamente sequencial. Tá. Então, 15 dias dia no mês. Sim, dia por isso não. que é importante estar fazendo o diário, como a gente conversou. Tá. Mas, então, isso ajuda no tratamento. Desse tratamento, né, além dos tratamentos não medicamentosos, como eu já falei, né, que existem vários que a gente tem que estar observando também, tem os medicamentosos, os orais, né, que a gente pode estar falando aí né, por isso que é importante estar especificando que cada uma, a episódica tem um tratamento, a crônica tem outro tratamento, né, consolidado na literatura. Então, tem os tratamentos orais, que vai passar pelo filtro. Isso pode dar, né, efeitos colaterais, né, muitos pacientes também queixam efeitos colaterais com a medicação, por exemplo, a enxaqueca crônica, o topiramato, o ácido valproico, então a gente pode estar usando, mas pode dar efeito colateral, uma vez que vai ter metabolização hepática, passa pelo fígado e libera metabólitos, né? Isso pode dar alteração da medicação. E também atualmente tem medicações também mais modernas também que costumam dar menos efeitos colaterais, dentre elas, né? Para enxaqueca crônica, né? Que é aquela que tem mais de 15 dias no mês, por uma duração de mais de 3 meses, a toxina botulínica, que é um excelente tratamento, né, que você vai fazer o protocolo, né, utiliza 155 unidades, né, de acordo com o protocolo que a gente fala preempt, né, que são pontos na face, na posterior da cabeça, na cervical, né, são pontos intramusculares, né, e isso vai ajudar no controle da dor, uma vez que você bloqueando, vai diminuir a rigidez muscular, e também vai evitar do mecanismo de transmissão de dor para o encéfalo. E também outro tratamento muito utilizado, assim, que a gente pode falar moderno, né, nos últimos anos aí lançado, que é o anticorpo monoclonal,
que é um tratamento que vai atuar numa molécula que se chama CGRP, né, que atua perifericamente, né, e bloqueia essa molécula. É uma dos fatores que foi estudado, que é da própria fisiopatologia da enxaqueca. É que evita que, né, você controlando bloqueando essa molécula, você evita de dar um processo de vasodilatação e inflamação vascular cerebral. Então, ele é muito assim, um tratamento moderno que você pode usar uma vez no mês e também tem a comorbidade, né? Tem o conforto de ser igual uma caneta de Ozempic, por exemplo, uma vez por mês subcutâneo. É um tratamento muito bom. Esses últimos dois são os mais modernos, assim, são os que, assim, que eu vejo que tem muita resposta, tem menos efeito colateral. Entendi. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida da toxina botulínica. É uma aplicação nos pontos onde tem tensão? Por exemplo, se eu estou com tensão recorrente aqui, isso me dá dor de cabeça. Claro, passado pelo médico, ele verificado que é esse tipo que está causando essa dor de cabeça. Aí é aplicado, é isso? Isso, a gente tem um protocolo, né, que usa os pontos, né, que foi estudado, né? Então, tem os pontos específicos que a gente usa, né? Dentre eles, né, tem os pontos frontais, tem os pontos, né, temporais, occipitais, então, na própria cervical, que é mecanismo também importante de tensão. Mas é a mesma toxina que as mulheres não, né? Todos, mulheres e homens, né? Mas as mulheres que usam mais, que se aplica para alguma... No rosto, assim, estética, a estética? É a mesma... Mas uma quantidade diferente. Tudo. É a toxina botulínica, né? Que você pode estar usando, mas a finalidade é diferente, né? Inclusive, você pode usar para outros tipos de dores, não só enxaqueca. Por exemplo, dor neuropática localizada, tem fundamento para estar usando. Então, a toxina botulínica não tem só finalidade estética, também tem outras finalidades, inclusive para a parte de dor crônica. Entendi. Mesmo. Você, Diane, como é que está sendo o seu tratamento? É medicamentoso? Também, mas eu sou uma candidata aí também, um anticorpo monoclonal, né? Já fiz o cadastro já no site, já solicitei já a compra para fazer as aplicações e também também sou uma candidata aí à toxina botulínica, vamos fazer a aplicação hoje mesmo. Para mim, vai ser mais efetivo do que a parte medicamentosa, porque já tomei muitos medicamentos por conta própria, que não deve, né? Desenvolvi aí uma gastrite por conta disso. Eu falei, por isso que foi a melhor coisa agora, de fato, foi procurar um especialista, que eles vai fazer aí um bloqueio, e esses bloqueios também fazem um relaxamento no músculo, né? Para desenvolver, geralmente, essa questão medicamentosa. Como chama esse tratamento que você está fazendo, que tem um nome complicado? Do anticorpo monoclonal que eu vou fazer. Como é que é? Anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal. Eu nunca tinha ouvido falar. É um comprimido, como que é na prática? Ele é uma aplicação, na verdade, de uma injeção estilo Ozempic. Entendi. Isso, que você pode fazer uma vez por mês, ou você pode também fazer a aplicação trimestral, né? Faz as 3 aplicações de uma vez só e fica 3 meses sem fazer. Esse é o que ela está fazendo? Isso que é o que eu aderi, que é o mais moderno, sugerido pelo doutor. E aí pode ser concomitante com a toxina? Pode, uma vez que são mecanismos diferentes, né? Uma vai estar, vai atuar nessa molécula que eu falei, do CGRP, né? Que é uma a causa aí para vasodilatação, inflamação. A outra, você pode estar controlando a rigidez muscular e também está evitando essa transmissão de dor periférica, né, do músculo e também a transmissão de dor periférica para a central. Então, são mecanismos diferentes, você pode estar usando concomitante. E tem contraindicação? Tudo tem uma certa contraindicação. Tem contraindicação. Mas o próprio, como ela falou, né, você tomar muito remédio, eu vi uma matéria uma vez, como que fica o intestino de quem começa a tomar muito remédio, não é coisa boa, né? Tomar 5, 6, 7 tipos de remédio, o estômago também é complicado, o intestino, né? Então, às vezes, tem que adaptar, né, doutor, para aquela pessoa. Eu sempre falo, cada caso é um caso, né? Existem terapias, né, que a gente já começa o tratamento oral, né, e vai vendo a resposta do paciente. Se o paciente tiver muito efeito, porque também são tratamentos mais caros, né, para a realidade, assim, né, da sociedade brasileira, mas né, então eu vou muito de acordo com o perfil do paciente, né, com o que o paciente também pode estar
está podendo pagar, né? Porque não é realidade de todo mundo. Também não é um tratamento, provavelmente desse tipo não vai ter no SUS, e aí tem um tratamento pago diferenciado. Então, doutor, dá para a gente colocar um percentual do que tanto a dor de cabeça, né, a cefaleia que a gente está falando aqui, em relação a... O que pode ser direcionado? Atencional é muito presente, né? O senhor acredita que é mais assim uma questão psicológica, de corpo, apesar que é tudo uma coisa só, né? O corpo, quando a gente está ansioso, alguma coisa, a gente já fica mais, o queixo já fica tudo, e aí tem o reflexo, né? Mas o senhor acha que, de forma geral, para as pessoas, o que é evitável? Isso que eu estou querendo dizer, assim, no dia a dia que a gente pode, estou muito tenso, começar a evitar. Então, acho que o próprio, né, tensão, né, tá avaliando com psicoterapia, isso ajuda, né, se tiver muita ansiedade, tá procurando um psiquiatra, também é importante, né, fazer atividades que aumenta, né, a sensação de prazer, como atividade física, né, é importante, um sono reparador, né, que é porque geralmente, assim, dormir entre 7 a 9 horas, pelo menos, né, sem nenhuma intercorrência, né, tá avaliando mesmo essas questões de qualidade de vida. Você sabe que tem, eu não sei vocês, mas eu aprendi umas técnicas de meditação, tem uma que assim, você vai olhando, você começa pelo pé, tem umas que vai, né, pensa no pé, depois sobe o cotovelo. Para mim, para dormir, aquele é maravilhoso. Não é para dormir, mas quando chega na cabeça, já estou cansado de tanto pensar em parte por parte. Você tem alguma técnica, Diane, que você faz para dormir ou para relaxar? Já aprendeu alguma coisa? Geralmente eu faço a técnica de questão da respiração, né? Eu vou meditando, eu penso em algo bom mesmo, assim, tento lembrar de algumas vezes algo da infância, tudo, e vou fazendo aquela respiração lenta e tudo, e aí às vezes eu consigo relaxar, ou a musicoterapia mesmo. Como que é a musicoterapia? Você coloca tipo música clássica, não? Pode ser a música que te dá uma sensação de prazer mesmo, de relaxamento, ou pode ser aquelas musiquinhas mesmo para bebê dormir. Aquele sonzinho de música, às vezes aquele som de cachoeira, de chuva, conforme cada pessoa, né, que é bem variável. É difícil, né, doutor? Porque assim, principalmente no momento que você está tenso, né, você parar naquele turbilhão de pensamento, de coisa que você tem que fazer para relaxar, né? Parece que o corpo fala, opa, peraí, você tem tanta coisa para fazer, né? E ainda mais nesse mundo que a gente vive corrido, quem vive nas metrópoles já gasta tanto tempo no trânsito, né? Mas tem uma hora que assim, a gente tem que relaxar e conhecer o próprio corpo. Às vezes a gente vê que está tenso e não está percebendo, né? Não, com certeza. Está mordendo a língua, está tendo ticket porque está nervoso, né? Não, com certeza. Meditação também é muito importante, né? Mindfulness, acupuntura, então tudo que faça com que o paciente relaxe, assim, de alguma forma é interessante. Aqui na Assembleia a gente tem discutido aí nos últimos meses, que passou o tratamento com cannabis e alguns programas que a gente fez aqui são muito relacionados a dores também. Para a dor de cabeça tem alguma relação, alguma indicação? Assim, existe, né, o cannabis atualmente, né, o que tem mais evidência científica no caso de dor oncológica e dor neuropática refratária. Assim, então, são as principais indicações. Eu costumo, assim, tá evitando, né? Geralmente eu vou para os que têm mais evidência científica, né, o que está mais na literatura e tento evitar, assim, né, eu posso... vou utilizando dos que têm mais evidência na literatura. Mas ainda tem pesquisa, sim, surgindo com canabinoide, por exemplo, na enxaqueca, tá? Doutor, tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Por exemplo, hidratação adequada, se ajuda a reduzir a incidência de cefaleia? Com certeza, o paciente ele tem que estar bem hidratado, né? Então é importante estar ingerindo água. Né? Até porque a gente perde uma porcentagem do líquido durante o dia. Né? E por que a gente vai ficando, diz que vai ficando mais velho, vai ficando com menos sede, é verdade? Assim, ou menos percepção, né? Tem muitos idosos, você tenta dar água e fala, não, tá bom, né? Mas é importante, sim, estar hidratando, tanto idoso quanto jovem. Já ajuda, né, gente? Porque pelo menos se você não sabe, pelo menos já começa a eliminar um pouquinho daquilo que está ao seu alcance. Os tipos de cefaleia mais raros que o senhor encontra no seu consultório? Olha, isso é assim, né? Eu falei das mais prevalentes, raro talvez seria a que eu posso estar falando das trigêmeas autonômicas, né? Que é a cefaleia em salvas. Isso talvez seja interessante, que pode ter alguém, né, que esteja assistindo a gente, que
pode ter essa dor de cabeça, que é aquela dor muito intensa que dói por volta do olho, né? Pode pegar esse território e geralmente ele vem com manifestações autonômicas, que a gente fala que é suor, lacrimejamento, vermelhidão do olho, pode dar congestão nasal, rinorreia, que a gente fala, né? Secreção nasal, o nariz, o ouvido tampado, a pálpebra pode cair. Então, esses são sendo sintomas autonômicos. E dentro dessas classes das cefaleias das trigêmeas autonômicas, a mais comum é as salvas, mas pode ter outra que é sunctissuna, que é muito mais frequente, assim, de pulsos, né? Muito mais pulsos, mas com tempo de segundos. Então, assim, é muito importante, porque é raro, mas acontece, sim, na população e, às vezes, alguém pode apresentar. Já tive vários, podia estar no lugar da Ediane. O senhor falando aí, me lembro de umas que dá umas pontadas assim, parece que tem um circuito fora, né? E vai dar aquela agulhada e vai embora, né? É mais ou menos dentro dessas raras que o senhor está falando. Assim. Tem que estar investigando, tá vendo? Porque existe várias, né? Existe, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, que já é a sensação de choque. Então, assim, são diagnósticos diferenciais, tem tratamentos completamente diferentes. Então, por isso que eu acho que também, você me perguntou lá atrás, que é importante estar passando por neurologista por causa disso. Entendi. Porque ele vai fazer um exame neurológico. Se passar, por exemplo, por outro especialista, talvez vai diagnosticar como enxaqueca e está fazendo um tratamento completamente diferente. Os exames mais comuns que vocês pedem no consultório? Olha, assim, quando você está pensando na primária, geralmente a gente não, assim, né, o rastreio, eu não costumo estar pedindo exame de imagem, mas quando tem fator, né, né, igual o déficit neurológico, como eu falei das outras doenças, e geralmente eu peço a tomografia ou a ressonância de crânio, e também quando você está desconfiado, né, né, cefaleia por alteração de vaso cerebral, tem que pedir angio arterial e venosa, para estar excluindo, por exemplo, uma trombose de seio venoso. Doutor, a gente tem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei 1615/2023, é do deputado Rafael Saraiva, institui a carteira de identificação da pessoa acometida por acidente vascular cerebral e o cordão AVC Estrela, né? É um projeto aqui do parlamentar. E eu pergunto isso porque também, só para lembrar que, no caso do AVC, ele vem antecedido de uma dor de cabeça, só para... Mas, assim, geralmente o AVC ele vem com déficit motor, né? Pode ser que pode apresentar, não é tão comum, mas geralmente é um déficit motor, desvio de rima, né? Alteração da sensibilidade, alteração de fala, a fala fica mais embolada, né? Então, qualquer, né, déficit agudo, a gente tem que pensar em AVC e já ir para o pronto atendimento ou procurar o hospital mais próximo. É que a pergunta era dessa, como diferenciar uma dor de cabeça comum de um possível AVC. Igual eu citei, né? A aura pode vir com alteração motora, então por isso que é importante, é um diagnóstico diferencial que a gente fala, que pode ser uma enxaqueca, mas que também tem que estar sendo avaliado, porque pode ser AVC também. Sim, tá bom. Doutor, fica à vontade aí se eu esquecer alguma coisa importante aí, a Ediane também, para colaborar, porque assim, é um tema que tem que vir mais vezes aqui, recorrente, porque a gente tem uma comissão de saúde aqui que trata de muito desses temas, frentes parlamentares, mas eu queria que o senhor, eu esqueci alguma coisa, por favor, para acrescentar. O que eu acho que é importante, né, a população saber dos sintomas, o que foi falado aqui, eu acho que foi muito importante, né, para conscientização, né? Inclusive o mês de maio foi mês de conscientização, né, da cefaleia, que é importante, tá sendo avaliado, né? E também está falando, né, que muitas pessoas, por exemplo, tratam essas cefaleias primárias, como por exemplo a enxaqueca, a cefaleia tensional, não como doença, e é sim uma doença, sabe? É como se fosse uma pressão alta, uma diabetes, necessita de um acompanhamento. Né? Então, o que eu vejo assim, muito no dia a dia é que muitos pacientes tratam dor de cabeça por conta própria. Acha que só você está tomando um analgésico, um anti-inflamatório, você está tratando a dor de cabeça. Não é bem assim. Né? Igual como eu falei aqui, existem tratamentos, né, preventivos mesmo, que você tem que estar usando contínuo todos os dias para estar controlando, por exemplo, uma enxaqueca. Então, não é ficar... Tá tomando remédio, até porque também tem a dor de cabeça por abuso de analgésico. Né? Então, isso é muito importante, estar passando por uma orientação de um neurologista, principalmente cefaliatra, para estar avaliando essas questões. Eu acho muito importante estar
explicando para a população aí de casa. Não, muito interessante, até porque é um problema, como a gente abriu o programa aí, que afeta quase todos nós, né? Então precisa procurar um neurologista quando é necessário, e o doutor pontuou bem aqui, quando é crônico, né? Ô, Ediane, para finalizar, você passou por essa história, ainda está passando em tratamento, né? Queria que o que você pode passar para as pessoas que, assim, você demorou um pouco para falar, não, agora eu preciso procurar um médico, né? Parar de tomar um monte de remedinho que é tudo paliativo, assim, acaba não resolvendo, né? Então, para finalizar, por favor. Isso, eu acho que é importante sempre buscar um especialista, né? Para não ocorrer doenças secundárias ao uso, abuso de analgésico, de anti-inflamatório. Como eu havia comentado, eu não só desenvolvi a gastrite, eu desenvolvi uma duodenite também, né? Crônica, leve, mas que pode vir causar outros danos. Uma duodenite aí, ela ajuda, o duodeno, ela é uma porção abaixo do intestino, do estômago, então ele ajuda aí na parte da digestão também. Então, eu até suspeitaram que eu estava com pedra na vesícula, porque eu passei no gastroenterologista, porque achava que, né, porque eu não estava conseguindo digerir os alimentos direito. Isso causa um desconforto, piora a qualidade de vida. Por muito tempo eu tomar por conta própria mesmo, a questão de analgésico. Passei em alguns outros neurologistas, como eu falei para o doutor, não era especialista como ele em cefaleia, e me sugeriram ficar alguns meses parado para fazer um tratamento, uma desintoxicação. Fiz alguns, não deu muito certo, eu parei, e aí fui naquele jeitinho de tentar, o analgésico dá uma aliviada e vou lá. Até que chegou a dor me parar mesmo, a interferir nessa questão do raciocínio e tudo. Falei, não, tem alguma coisa de errado aí, vamos aí um especialista. Foi quando a minha irmã falou, não, vamos cuidar de quem cuida, e encontramos o doutor e estamos aí no tratamento. Você está tratando há quanto tempo? Eu estou muito satisfeita. Nós iniciamos há pouco tempo, né? Tem mais ou menos uns 15, isso, 2 semanas, uns 15 dias. Já está sentindo alguma melhora? Eu senti melhora, nas primeiras fez uns bloqueios com a lidocaína, né? Fez alguns agulhamentos e já de imediato eu senti uma diferença. Falei, olha, aí para mim já vai ajudar, até porque eu sou uma candidata aí que não posso estar fazendo uso mais de anti-inflamatórios, né? Como eu ajudava. Porque causa muita tensão também, né? Como eu tenho uma enxaqueca também tensional, então os anti-inflamatórios aí eles ajudam um pouco, né? Então, pelo menos essa questão medicamentosa. Então, para diminuir também esse abuso de analgésicos e anti-inflamatórios, a gente está aí nesse tratamento sugerido pelo doutor. Doutor, só para encerrar rapidinho, assim, interessante, só para fechar. Às vezes, como o tratamento psiquiátrico, né, a pessoa fala assim, às vezes resiste, né, fala assim, poxa, não, eu vou dar um jeito, eu vou melhorar, eu tenho que comer melhor, eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a meditar, eu vou melhorar. Só que aí, quando você chega num nível, você tem que tomar medicamento, porque aí depois você toma, aí depois você vai aos poucos investigando as outras causas mais profundas que você tem. Eu queria que o senhor desse um recado final sobre isso, como o tratamento que ela está fazendo, né? Porque assim, ela disse que já procurou foram várias tentativas, mas tem que fazer um tratamento específico e depois eu continuo investigando, né? Não estou comendo direito, não estou dormindo direito, estou tenso psicologicamente, tem muita coisa, né? Mas o tratamento específico, ele é bom, porque quando chega um nível que começa a ficar incapacitante também é duro, né? Que aí é uma das causas que acaba procurando o neurologista por isso, né? Porque já vai de outros médicos que não está resolvendo, até, né, ver um que realmente, né, entende mais, um pouco mais, né, mais especialista na área e faz o tratamento adequado, né? Tirando o abuso de analgésico, que no caso dela, ela utilizava muito analgésico, né? Então a gente tentou cortar, então já ajudou muito, né? Eu faço terapia também com bloqueio, né, que ajuda na dor, assim, aguda, mas ajuda a estabilizar também, né, que é como se fosse impedir, né, vai direto no nervo occipital, né, um bloqueio com anestésia que você faz no hospital, e isso evita a sensibilização, né, central. Periférica evita essa sensibilização. Então, assim, é muito importante mesmo a gente tá orientando, né, está avaliando continuamente para a gente estar vendo o paciente como um todo, e não só como dor de cabeça, que a enxaqueca não é só dor de cabeça, ela
é todo um conjunto. E a partir do neurologista, ele vai te indicar para o outro profissional, para vários profissionais que trabalham em conjunto, para você poder investigar. E olha, eu acho que foi muito bom gravar com vocês hoje aqui, porque é um problema que afeta quase todos, né? Os números que a gente viu aí. Então, procurar um neurologista, fazer a investigação, para que você vá pelo caminho certinho e, com certeza, tem tratamento e, em muitos casos, tem cura também, né, doutor? Sim. Cefaleia tem cura, né? Você pode... Sim, bem acompanhado pode ficar muito tempo sem dor, né? Está controlando quando está muito acompanhado, inclusive a gente pode estar tirando a medicação. Cada caso é um caso. Que ótimo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Um prazer todo meu. Dr. Felipe Soares, neurologista, e a Idiane Maria dos Santos, que é paciente, é enfermeira, cuida das pessoas e também agora está sendo cuidada e veio trazer seu depoimento aqui, as suas informações para a gente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter mandado esse tema para a gente. Reveja o programa lá no YouTube também, tá bom? Até a próxima edição.